Olá, gente querida! Hoje é o dia 30 de abril, concluímos o mês de abril e continuamos em isolamento físico em nossas casas. Ao mesmo tempo, em profunda conexão social, conexão com Deus, conexão com os irmãos e irmãs, conexão com uma vida de oração mais aprofundada, leituras de boa qualidade, pesquisas, estudos, cultivo da interioridade. Tanta coisa bonita tem acontecido também nesse período de isolamento físico e de reserva social. Os estudiosos dizem que ainda não chegamos ao pico da pandemia da Covid-19. Portanto, ainda precisamos continuar com o isolamento físico em nossas casas. Ficar em casa é a ordem fundamental. No Brasil, são bastante preocupantes as situações de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Ceará, especialmente de Fortaleza, do estado de Pernambuco, especialmente a capital, Recife e a zona metropolitana, e no estado de Amazonas, especialmente a capital, Manaus. Ficar em casa, cuidar-nos. Ainda teremos alguns dias de quarentena, de isolamento. Vamos aproveitar para rezar e aprofundar a Santa Palavra de Deus. O texto de hoje é de João capítulo 6, versículos 44 a 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis que aqui está o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, talvez vocês estejam pensando: por que será que o evangelista São João demora tanto para chegar ao ponto? O percurso que nós estamos fazendo é muito belo. Não é que São João demore. Pedagogicamente, ele nos toma pela mão e vai fazendo o percurso conosco. Qual é a grande novidade do texto de hoje? É a última frase. O pão que eu darei é a minha carne dada pela vida do mundo. Finalmente, houve a coligação entre o milagre do pão, no início do capítulo 6, e a Eucaristia.
É disso que vamos falar no comentário de hoje. Ontem eu fiz a retrospectiva, o percurso que João fez até agora. Primeiro ponto, houve o milagre do pão. As multidões não conseguem ver o milagre como sinal, não compreendem. As multidões procuram Jesus em Cafarnaum por puro interesse, porque encheram a barriga, querem até fazê-lo rei, portanto, Messias, como descendente do rei Davi, para cuidar da vida material e fazer a libertação política de Israel contra o Império Romano. Terceiro momento, eles refletem sobre o maná, que segundo eles Moisés nos deu no deserto, o pão do céu para eles. O maná, na verdade, é um pão provisório, um pão de penúria, um pão de miséria, que logo depois será substituído pelo pão verdadeiro, fruto do trabalho de cada família na terra, na roça, para recolher como fruto da terra o pão material. Depois, Jesus introduz o tema da obra de Deus. A obra de Deus é a fé, é o dom da salvação e é também fazer a vontade do Pai. Ele ontem nos dizia: eu sou o pão da vida eterna. Ontem também ele nos dizia: eu o ressuscitarei no último dia, isto é, toda pessoa que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Finalmente, hoje, Jesus acrescenta um elemento completamente novo. Ele começa o texto no versículo 44 dizendo, em outras palavras, que a fé é dom de Deus, é o Pai quem nos atrai a Cristo. Tão bonito esse verbo. O Pai que me enviou o atrai. Percebam que crer é já dom. O Pai nos atraiu a Cristo Jesus. São Paulo diz isso de outra maneira, com outra linguagem, a linguagem do esporte. São Paulo diz: eu estou caminhando para alcançar o alvo. Logo ele se corrige, ele diz: não, aliás, não sou eu que vou alcançar o alvo, como se fosse um atleta nos Jogos Olímpicos. Ele é que me alcançou. Cristo nos alcança por primeiro. O Pai nos atrai a Cristo Jesus. A fé já é graça. A fé já é dom de Deus. Depois o versículo 45 retoma a citação de Isaías 54, versículo 13. Todos se tornarão discípulos, aprenderão do ensinamento de Deus. Os versículos 48 e 49 retomam o ensinamento do maná no deserto. Os nossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Não chegaram à terra prometida. Ao contrário, Jesus diz: aqui está o pão que desce do céu. Quem comer deste pão nunca morrerá. Mas, como disse, a grande novidade está no versículo 51. O pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Kai roartos, e o pão, ron egodosso, que eu darei, re sarxmu estin, é a minha carne. E aqui algo tão bonito, hyper tes tu cosmos oes, pela vida do mundo. A beleza desse texto, sobretudo, está nesta preposição, hyper. Hyper significa por, em favor de. Vocês já perceberam que fundamentalmente o cristianismo é
o aprofundamento da preposição rüper. É o aprofundamento dessa vida de Cristo doada pela humanidade. E quando foi que Cristo doou a sua vida por? O Evangelho de hoje nos ajuda a compreender dois mistérios fundamentalmente. O mistério da cruz, vida doada por, vida doada em favor de. Mas o outro grande mistério é o mistério da Eucaristia. Jesus, portanto, fez esse grande percurso para coligar o milagre do pão, lá no início do capítulo 6, com a Eucaristia. Pão vivo, descido do céu, o dom sacrificial na cruz, a vida do ressuscitado, vida doada na cruz e na Eucaristia. São dois elementos centrais. Aliás, São Francisco de Assis falava disso com uma leveza e com uma beleza tão grande. São Francisco falou muitas vezes, também o beato Antoine Chevrier fala dessas três tábuas. A primeira tábua é a tábua da manjedoura, o mistério da encarnação, Deus que entra em nossa história na singeleza e na pequenez de uma criança. A segunda tábua é a tábua da cruz. No madeiro da cruz, na árvore da cruz, na árvore da vida, está a nossa redenção. E a terceira tábua é a madeira do altar no qual celebramos a Santa Eucaristia. O mistério da encarnação, o mistério da redenção. Estes mistérios encontram a grande síntese na Eucaristia. Como é bonito esse último versículo. O pão que eu darei é a minha carne, doada pela vida do mundo. Vida doada por. Isso é o cristianismo. E se Jesus é vida doada pela humanidade, pela vida do mundo, a vida do cristão só tem sentido se também for vida doada rüper, vida doada por, vida doada e entregue pelo outro, pela vida, pelo mundo. Quanta coisa bonita aprendemos no nível da fé com a meditação do Santo Evangelho. Continue orando com a palavra, aprofundando a palavra, se apropriando dessa palavra. Mas também tire as consequências práticas para a sua vida. Como hoje, aprendemos que o pão do milagre do outro lado do mar vai se tornando gradativamente o próprio Cristo. Pão vivo descido do céu, pão doado pela vida do mundo, pão eucarístico. E nós estamos nesse período de pandemia, muitos sem poderem participar fisicamente da Eucaristia e até sem receber fisicamente o corpo de Cristo eucarístico. Mas é muito importante outro elemento fundamental. O corpo de Cristo eucarístico, o pão da Eucaristia, é o mesmo corpo de Cristo eclesial. Corpo de Cristo eucarístico, corpo de Cristo eclesial. Viver na igreja, testemunhar Jesus Cristo na igreja, testemunhar essa vida entregue por, é um grande dom eucarístico. Tornemo-nos Eucaristia. Mais importante do que simplesmente receber a hóstia consagrada na Santa Missa, muito mais importante é tornar-se pessoa eucarística, vida doada por. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Um abraço a você. Fique na paz de Deus.